Fala, pessoas épicas, eu sou Cícera Ferreira do Instituto Job e estamos na temporada 3 do Café do Milhão com queijo e sucesso maravilhoso. A gente hoje está trazendo a história de João. Quem é João? Vocês vão saber agora. Com vocês agora, João, empreendedor, empresário nato, e vai estar aí falando um pouquinho do que é sucesso dele, se você vai aprender. Mas antes eu quero que você se inscreva no nosso canal, manda esse link para o pessoal. Vamos ajudar mais empreendedores a empreender com sucesso, tá bom? Conto com vocês. Vamos lá e com vocês agora, João. Vamos lá, João. Conta pra gente aí, João, quem é você? Como foi que iniciou sua trajetória empreendedora? O povo quer saber. Primeiro, boa noite. Cícera, é um prazer receber você aqui. Parabéns aí parabéns pelo podcast, né, pela iniciativa. Acho que isso ajuda a fortalecer as pessoas que querem iniciar. E muito obrigado por você estar aqui hoje. Então, Cícera, eu nunca tive, desde de criança, nunca foi o objetivo ser empreendedor, né? Eu iniciei aquelas brincadeiras de criança e eu tinha um pensamento de seguir outro rumo que não fosse o empreendedorismo, né? E a vida... Eu agora fiquei curiosa, gente. Acho que vocês de casa também querem saber, né? João, qual era teu sonho quando criança? Era ser o quê, então? Primeiro, como toda criança, eu queria ser jogador de futebol. Copa aí chegando, gente. Olha a Copa aí. Pois é. Então, quando criança, eu queria ser jogador de futebol, como toda criança, né? Eu fui criado numa família de funcionários públicos. Meus avós eram funcionários públicos, minha mãe era funcionária pública. Então, o empreendedorismo, como se diz, não tava na minha via inicial. E eu fui criado nesse ambiente de funcionário público, tanto que eu fiz o curso de Direito, né, nesse objetivo de ter essa via. Ser concursado, né? Muita gente fala que o direito é ser concursado. De seguir. Nasci em Campina Grande, né, eu acho que muito campinense. Um beijo para todo mundo em Campina Grande, boa parte da minha família de lá também. Gente, Campina Grande, Paraíba, não tem o maior São João do mundo. Eu não sei que local do Brasil você está nos assistindo agora, mas já te convido no nosso São João. Pois é, terra do São João, né, terra de grandes empreendedores, mas eu segui isso e vim para João Pessoa. Foi quando eu passei a trabalhar com meu pai, que é um empreendedor, e comecei a ter mais próximo o empreendedorismo. E foi quando começou a despertar e a gente viu que aquela história de antes, né, começou a se transformar. Foi assim que fui vivendo, né? E a gente pensando em algumas coisas, vendo algumas possibilidades, e a gente tomou esse rumo aí do empreendedorismo. João, agora eu fiquei curiosa. A tua família não era da área empreendedora. Quando você resolveu empreender, teve apoio da família? Como funciona isso? Eu estou te perguntando até porque tem muita gente de casa que inicia, né? Ou algo quer empreender, tem sonho, e às vezes os famosos bola-murcho que estão na própria casa, no nosso redor, dizem assim, não vai dar certo. Mas como foi que tua família se comportou? Eu nunca existiu nada contra, né? Desde a infância eu fui muito seguindo a linha sem imposição, né? Então isso facilitou a vida em todos os sentidos, isso facilita. Eu acho que todo empreendedor, logicamente que a família ele quer o melhor e às vezes nem sempre o melhor para a família é o melhor para cada um, né? E, enfim, mas eu nunca tive nada contrário, né? E eu fui seguindo a vida, fui tentando, inicialmente, melhorar a qualidade de vida, enfim, e tentar empreender. Eu acho que foi uma solução em empreender. Eu acho que foi uma solução nesse sentido, né, de buscar o melhor, né? Então, João, nesse processo você teve suporte da sua esposa,
Gente, ele vai falar um Então. pouquinho já da empresa dele, viu? Vamos divulgar também aqui. Teve esse suporte, porque às vezes é importante ter o suporte do marido, da esposa, quem está iniciando a empreender também. Então, Cícero, eu comecei a trabalhar com 17 anos, né? Foi nessa transição eu vim de Campina para João Pessoa e passei a conviver com meu pai e comecei a trabalhar aos 17 anos. E até os 25, eu trabalhei junto com ele. E logo nessa época de 25 foi quando eu comecei a namorar e casei com minha esposa. E minha esposa também tem uma história mais ou menos parecida, né? Porque ela nunca foi de empreendedorismo. Ela tem a profissão de médica mas sempre tive muito apoio, sabe? Então, assim, a vida é bacana porque nunca houve nada que opusesse isso, sabe? E a gente foi vivendo junto e compartilhando as experiências, né? Inicialmente eu iniciei no ramo da construção civil, que era o mesmo ramo do meu pai, né? E depois a gente foi observando que as oportunidades elas estavam lá e a gente precisava agarrar essas oportunidades e foram se percebendo essas oportunidades, né? Foi quando a gente criou o segundo negócio, que é a parte de gastronomia, de restaurante. Né? Hoje a gente... Gente, ele agora trabalha na parte gostosa da vida. Ele alimenta as pessoas. Eu quero que você Nem tão agora... gostosa assim. É gostoso assim, que eu já experimentei, viu? Eu quero que você agora divulgue o seu empreendimento, até para as pessoas poderem participarem aqui. Gente, com vocês agora, João, falando sobre o empreendimento dele. Olha que delícia o empreendimento dele. Como, Cícera, a parte culinária é muito bom a gente comer e degustar, mas existe por trás um esforço muito grande, né? Então a gente precisa estar no dia a dia nosso para que chegue a comida em cada consumidor. É bem estressante. Pois é, gente, tivemos um corte aqui para o pessoal colocar essa mesa maravilhosa. Eu vou dar uma arroba depois para a equipe do Nui. Acertei o nome, é Nui? Nui. Acertei, então. Gente, sigam também, tá? Já tive a oportunidade de ser cliente e realmente é muito gostoso. E a sua história, ela é bem diferente, porque você vem da área de construção, de repente para a área da alimentação, um contraste. Teve um choque aí nesse momento. É verdade. Teve aquele choque mental, assim, e agora? Como é que eu vou? A parte de gastronomia surgiu da parte de construção, né, num dos empreendimentos nossos. A gente percebia, eu acho que isso é muito inerente ao empreendedor, ele identificar aquilo que possivelmente possa vir a trazer um resultado. E nessa parte de construção a gente identificou algumas carências da cidade, algumas oportunidades que podiam vir, e a gente resolveu fazer um empreendimento nos moldes do que existiam em outros lugares do mundo, e passou a trabalhar a gastronomia, né? A gente se encontrava com pessoas que tinham o mesmo interesse nosso, que era comer bem, e em outros lugares. E a gente percebia que João Pessoa tinha um nicho de mercado muito interessante para a gastronomia e para algo realmente diferente. Então foi nesse sentido que a gente resolveu buscar empreender nessa parte de gastronomia. João, agora eu vou falar como cliente, viu? Gente, olha agora a propaganda, mas é de verdade, de coração, tá? O seu restaurante hoje traz pra gente uma experiência. Ele não é espaço só que a gente vem se alimentar, mas ele traz uma experiência. Quando a gente sobe, você olha aquela vista maravilhosa, você não quer sair do ambiente. Então, você teve uma oportunidade de negócio, entendeu o negócio e trouxe uma experiência para as pessoas, como a Disney. A Disney traz uma experiência para as pessoas e hoje você consegue fazer a mesma coisa que a Disney faz. Você consegue encantar o seu público. Eu fiquei encantada. Muito obrigado. Então, isso é verdade, viu, gente? Tem que me visitar agora, porque eu fui cliente deles aqui e consigo voltar sempre. Mas eu quero agora que você fale um pouquinho dessa transição. Qual foi o case de sucesso da sua vida que você diz assim, Cícera, foi a partir daqui que eu senti que tudo mudou. Esse é meu case de sucesso. Como você falou, Cícera, eu acho que o empreender não é só você pensar e dizer, eu vou colocar algo e
e colocar isso para frente. Eu acho que eu penso o empreendedorismo como levar para as pessoas uma experiência diferente do que elas são acostumadas a ter. E foi nesse sentido que a gente resolveu empreender nessa parte de gastronomia. Era trazer para as pessoas uma experiência, fazer com que tanto as pessoas que consumiam fora de João Pessoa, quanto as pessoas de João Pessoa e as pessoas, os turistas que visitam João Pessoa, que elas pudessem aproveitar algo que a gente tinha muito aqui, que além da beleza da cidade, né, o restaurante da gente fica localizado no 25º andar, então ela traz essa visão da cidade de João Pessoa de uma forma geral. Então esse era o objetivo, trazer para as pessoas uma experiência diferente. E eu acho que o empreendedor é muito isso. É preciso levar para as pessoas algo que nem todo mundo leva. Então fazer algo e principalmente fazer algo com dedicação, né? Isso foi o que a gente tentou fazer aqui. E conseguiu, viu? Muito obrigado. Você anda fazendo história, encantando o povo. A gente fica muito feliz com o feedback. E eu acho que é uma outra lição também para o empreendedorismo. Eu acho que nem sempre a gente precisa fazer algo que apenas dê lucro. Mas, logicamente, que o empreendedor ele depende disso. Mas quando você foca não apenas o lucro, mas o resultado e o que as pessoas, aquilo que as pessoas trazem de feedback, enfim, eu acho que isso é um caminho inicial. Logicamente que entre você ter um feedback interessante e você transformar aquilo em lucro, eu acho que é o ideal. Mas eu acho que a principal forma de se fazer é fazer com dedicação e fazer com que as pessoas tenham realmente essa experiência. Eu acho que isso é importante. João, chegou o momento agora da gente ajudar os empreendedores que estão em casa. Galera, é o seguinte, preparem-se agora que ele vai dar, não a receita de bolo, mas ele vai dar os passos do sucesso. Ele vai, com certeza, o sucesso deixa rastros. Então a gente vai pegar agora esse rastro e a gente vai conseguir compartilhar com vocês. Ó, tem que aprender aí. João, quais são os primeiros passos? Para quem quer empreender agora, o que é que João diria assim? João, quero agora João professor, viu? O que é que você diria? Qual é o primeiro passo para empreender com sucesso? Cícero, eu acho que é como você falou, empreendedorismo não existe receita de bolo, né? Quando a gente iniciou com o coração. Logicamente que todo empreendedor ele precisa ter pensar naquilo com o coração e depois transformar aquela ideia. Logicamente precisa estudar. Eu não conseguiria colocar um restaurante, uma parte de gastronomia, sem logicamente estudar o negócio um pouco. Então a gente buscou na fonte alguns lugares, a gente buscou soluções para a cidade, a gente foi em alguns lugares e logicamente que a cultura gastronômica ela é diferente de lugar para lugar. E isso isso eu acho que é uma lição. É você tentar transformar aquela ideia, adaptar a realidade de cada lugar e fazer e implementar aquilo que está no coração, mas também racionalmente. Então você precisa estudar cada ramo, onde você quer pisar e iniciar esse processo de uma forma que você consiga minimizar os erros. Eu acho que é muito importante. João, você sabe que no nosso podcast tem um quadro chamado Dica do Milhão? E por falar em Dica do Milhão, eu vou aproveitar agora as dicas que o João passou aqui para a gente para dar a Dica do Milhão para você. Você quer empreender com sucesso? Você vai ter que fazer, número 1, qual o passo? Ter paixão pelo que você quer empreender. Segundo passo, bem simplesinho, é poder estudar o que você quer empreender. Você tem que entender do negócio, buscar o mínimo para poder empreender com sucesso. Então fica essa dica já do milhão. Se colocar no lado
das pessoas que estão consumindo teu produto, né? Eu acho que é muito importante. Será que era isso? Então essa é a próxima dica do milhão, viu, gente? Ele tá dando a dica do milhão agora para vocês. Se liguem, tá em casa agora, dica do milhão no ar. Será que é isso que eu queria comer se eu quisesse uma experiência diferente? Então, quando você se coloca na outra parte, eu acho que isso gera uma facilidade, né? Você poder observar o que é que aquele teu cliente ele pede. Então, é importante que você se coloque no lugar dele e você observe se isso é realmente, de fato, o que você quer que chegue, que finalize. Eu acho que isso é importante. E para se colocar um negócio hoje, o que seria melhor no mercado? Você diz assim, tem vários nichos, mas eu seguiria para esse nicho. Porque tem pessoas que estão em casa que ficam batendo cabeça e não sabem por onde começar. Então, Cícera, eu acho que cada pessoa é diferente, cada lugar é diferente. Talvez o que seja colocado em São Paulo não daria certo aqui, ou vice-versa. Então, eu acho que precisa ter o feeling de empreendedorismo, estudar, como eu te falei, e poder observar essas questões, sabe? Eu acho que não tem receita de bolo, não dá para você dizer exatamente o que é que dá, você precisa ver as peculiaridades. Eu quero colocar um negócio na praia, e qual é a peculiaridade da praia, o que é que aquele cliente que está na praia, ele gosta de consumir, seja uma cerveja gelada. Então tem que amadurecer o negócio. Amadurecer um negócio e adaptar ele a cada lugar e a cada situação. Eu acho que um empreender não tem regra. Empreender é muito diversificado. Então, hoje eu atuo na parte de construção também, né? Mas enfim, cada peculiaridade eu acho que é diferente. E talvez se o restaurante fosse em outro local, a gente precisaria buscar o que é que aquela região nos dá de retorno, o que é que o cliente que vai para aquela região nos dá de retorno. Hoje, João Pessoa é uma cidade de uma gastronomia incrível. Os turistas que chegam em João Pessoa, eles se surpreendem com a gastronomia de João Pessoa. A gente teve, assim, eu tenho muito orgulho de ter trazido um dos chefes mais renomados do Brasil para a cidade. Então a gente abriu essas portas. Hoje, e depois disso, vieram outros chefes também renomados para a cidade. E a gente tinha muita coisa aqui também, então isso foi uma agregação de valores. Trazer a experiência, dessa experiência internacional para a cidade e poder agregar com as experiências regionais também. Isso foi muito importante. Então, acho que fica até uma dica aí, João, para quem está empreendendo. Se você quer que o seu negócio vá para frente, entre em parcerias. Né? A palavra de ordem aqui deveria ser parcerias. Então, busque uma competência para estar próximo do seu negócio. Isso para a gente foi essencial. A gente, como eu te falei, a gente não tinha experiência nenhuma com gastronomia. Eu era da parte de engenharia e de direito. Minha esposa é médica. Então, a gente resolveu colocar um negócio e o primeiro passo que a gente teve foi realmente inovar e trazer para cá, para João Pessoa, experiências de outras regiões e com chefes de outras regiões. Mas não adiantava só a experiência do chefe, porque a gente sabia que a realidade da cidade e do estado era uma outra realidade diferente. A mesma cozinha que se faz em João Pessoa não é a mesma cozinha que se faz em Paris, não é a mesma cozinha que se faz em Nova York. Adoro a parte de Paris. A parte de Paris é bem bacana, é um berço da gastronomia, né? E então a gente precisa se adaptar à realidade de cada lugar. Eu acho que isso é a essência, é você conseguir observar todos esses conceitos e poder levar essas adaptações. João, a vida de empreendedor ele não são flores. Teve algum momento difícil da sua vida que você teve que se reinventar, renovar?
Sem dúvida, né? Vida de empresário, vida de empreendedor é muito complicada, né? Às vezes as pessoas querem ser empreendedor só pelo fato de, eu talvez vou trabalhar menos, talvez eu vou ter uma vida mais tranquila, talvez eu vou ter um horário mais flexível, e isso nunca fez parte, pelo menos, do nosso negócio. A gente passou a trabalhar muito mais do que a gente trabalhava, a gente passou a ter muito mais dificuldade, a gente precisou entender de várias outras áreas, né? Então, a gastronomia, eu não preciso, eu não posso só entender dos insumos, eu preciso entender de contabilidade, eu preciso entender de direito, eu preciso entender de... Então, isso é muito dificultoso, isso é o que faz a atividade empresarial, mas... É a parte burocrática, a parte chata da história. A parte chata da história, mas se fosse tudo flores, nem todo mundo seria empresário, e isso é o que faz também a parte ser divertida. Só se torna empresário quem é persistente, quem é inquieto. Porque isso é a diferença do empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que está iniciando, o empresário é aquela pessoa que já passou pela parte do sonho do empreendedorismo e já está na parte mais palpável do negócio, entender de verdade o negócio. E aí isso tudo são etapas, né? Você começa com sonho, você começa com pensamento, depois você começa a estudar e ver se isso é realmente interessante para aquilo que você pensa, e depois que você está dentro do negócio, a gente imagina tem coisas que existem dentro do negócio e que só quem sabe é quem realmente está dentro do negócio, quem é empreendedor. Ô João, mas tem um momento certo na vida de alguém para empreender, ou qualquer hora pode ser empreendedor? Eu acho que não, sincero, eu acho que pode ser um empreendedor. Hoje a gente vê meninos de 17 anos, de 18 anos, tendo boas ideias, desenvolvendo grandes trabalhos. Eu conheço alguns. E a gente tem pessoas dos seus 70 anos, seus 75 anos, também adentrando na atividade de empreendedorismo. Eu acho que a idade ela não faz parte do processo de empreendedorismo, mas eu acho que a vontade em si. Eu acho que a vontade é muito mais importante do que a idade, né? E, enfim, eu acho que não tem idade. Concordo com você que não tem idade para empreender, não. Então, você que está em casa, que sonha em empreender, não coloque na sua mente dificuldades, tipo assim, eu não posso, eu não consigo. Tá? Então fica a dica aí para vocês, que o João está dizendo aqui, não existem para empreender. Qualquer momento é hora para empreender, não é isso? Pois é, tudo que eu fiz, todo o meu processo, principalmente no início da vida, não era para empreender, mas isso não tem idade. A vida vai transformando e você vai identificando aquilo que você acha que é mais bacana, que é mais interessante para cada um. E talvez eu encontrei uma oportunidade na época que para mim foi certa, mas talvez se não tivesse sido agora, poderia ser daqui a 5 anos. O nosso negócio, principalmente na parte de gastronomia, ele tem 2 anos. A gente tem feito expansões, provavelmente esse ano de 2023 é um ano que a gente vai ter algumas expansões no nosso negócio. Dentro disso, a gente foi criando outras oportunidades, mas isso é um processo. Tá? É um processo que se iniciou e isso vai se transformando e talvez, se não fosse agora, seria daqui a 2 anos, seria daqui a 3 anos, seria daqui a 20 anos, eu não sei. Mas eu acho que isso é um caminho. Vamos supor que alguém hoje quer empreender, mas você acha que não é o momento oportuno. Ele pode guardar aquele sonho numa caixinha e esperar o momento certo para empreender. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, assim, não existe o momento certo. O momento certo é cada um que faz. Né? Exatamente o momento certo. Eu conheço muita gente que diz, eu deveria ter colocado esse negócio, eu deveria ter buscado alguma coisa. Eu acho que é de cada um, não tem idade, mas eu acho que as pessoas elas têm que investir mais nelas mesmo e dizer, meter a cara e dizer, independente disso, lógico, através desses processos, talvez o estudo seja importante,
talvez o feeling seja importante também, o coração. Eu acho que o empreendedorismo, acho que depende dessas duas coisas, o coração e a razão, né? Então, às vezes você entra com o coração, mas você precisa buscar a razão. Mas eu acho que se identificar isso, se tiver esses passos, eu acho que não deve adiar. Acho que deve realmente, e se der errado, e se faz novamente, e se der certo, beleza, se der errado, se empreende novamente. Eu acho que a maioria, talvez os 100% dos casos de empreendedores, eles não fizeram algo e disse, isso aqui eu acertei de primeira, isso aqui foi exatamente... Se torna um grande empresário, se quebrou a cara um dia. Pois é. E isso é um processo que eu acho que todo empresário, ele passa. Restaurante e construção civil e, sei lá, tudo faz parte do processo de aprendizado, aquele baque, e você se levantar e você fazer aquilo de novo. Eu acho que isso é muito importante. Gente, para vocês ficarem com gostinho, a boca cheia d'água, ficarem com inveja, vocês não têm noção do que eu acabei de comer aqui. Conta pra gente aqui, explica aqui, pessoal, essas coisas maravilhosas que tem no Nui. Isso são introduções, nossa. Eu já comi quase tudo, viu, gente? Cícera, e assim, eu posso pecar em alguma coisa, porque isso a gente tá trabalhando, tem coisas que a gente vem inovando e a gente vem trabalhando e vem se adaptando. Essa parte oriental, a gente começou a trazer, a gente trouxe um chefe trabalhou muito tempo na Europa, que é o Cássio, e na pegada de fazer algo realmente diferente. Isso aqui, você está comendo um sushi com trufa, com ovo massagô, com ovo de codorna, com salmão e o arroz japonês. A pegada do restaurante nossa é realmente fazer uma coisa internacional. Você deixou o povo agora com água na boca. Todo mundo vai vir aqui agora depois disso. Venham experimentar. Eu garanto poder apresentar a vocês de uma forma mais clara, porque a gente está fazendo realmente... Isso faz parte dos estudos que a gente... Eu vou aproveitar, né, para apresentar o vinho que eles têm próprio da casa. Essa embalagem ainda não é a real, né? Ainda estão arrumando, mas já tem a farofa também, tudo com a marca deles. Então já fica aí uma tendência, uma ideia para você que talvez sonhe em montar seu restaurante, sua lanchonete, de ter seus produtos próprios, né? Muito obrigado, Cícera. Isso faz parte de um... Isso é todo um processo. A gente nunca iniciou o restaurante pensando em ter marcas e produtos nossos. Essa farofa, por exemplo, é fabricação nossa mesmo. E as oportunidades, né? A gente, a partir do restaurante, a gente viu que a demanda dos clientes, rapaz, como eu gostei dessa farofa, como eu gostei disso, e aí a gente vai trabalhando isso e as oportunidades vão acontecendo. E isso é uma forma da gente pegá-las e levar isso para o patamar que a gente quer, sabe? Exatamente, assim, o que eu iniciei falando, né, as experiências que o seu estabelecimento traz para a gente. João, mas vamos lá, para conquistar o mercado, o que é necessário para conquistar, para atrair essas pessoas, e assim, eu estou me fidelizando no mercado? Eu acho que o ponto principal para atrair o mercado não é você pensar diretamente no lucro, é você pensar nas pessoas. Então, eu acho que isso é o essencial. Então, quem quer atrair o mercado, ele tem que pensar na experiência personalizada e na experiência da pessoa. Eu acho que se a gente apenas trabalhar visando lucro, enfim, eu acho que tende as coisas, pode ser até que dê certo no início, mas eu acho que uma forma de empreender é pensar nas pessoas, tentar observar os costumes e tentar conseguir identificar os valores e as necessidades de cada cliente. Eu acho que investir nas pessoas
tanto nos clientes quanto nos colaboradores. Eu vou te dizer uma coisa, no início do restaurante, a gente fez uma coisa totalmente assim, fora do... Eu mesmo não sendo de restaurante, mas eu identificava que aquelas pessoas que não estavam acomodadas com o ramo gastronômico, elas tendiam a ter um poder de trabalho bem maior. Então, no início, a gente contratou mais 80% dos nossos colaboradores nunca tinham trabalhado em restaurante. Então, a gente focou que a gente precisava trabalhar as pessoas. Então, a gente trabalhou estudantes aqui, estudantes de arquitetura, estudantes de gastronomia, estudantes de ciências sociais, aeromoça, enfim, vendedores de loja. Então a gente fez os currículos que eu recebia de experiências, eu disse, rapaz, eu queria algo que fosse muito parecido comigo, que não tivesse aquela experiência. Então a gente fez um mix de pessoas que não tinham experiências. A gente trouxe algumas peças de São Paulo, que é interessante porque São Paulo é o berço da gastronomia no Brasil, mas se você for no restaurante de São Paulo e perguntar de onde aquele garçom ou de onde aquele chefe a grande maioria é nordestino. E a gente não conseguia implementar um serviço de qualidade como em São Paulo tinha. Mas aí eu dizia, rapaz, como é que pode? Como é que a gente não consegue introduzir isso se lá em São Paulo as pessoas que estão na linha de frente dos restaurantes são justamente nordestinos? Então a gente trouxe algumas pessoas para mais próximo e hoje a gente sente que as pessoas que hoje estão em São Paulo, há 10 anos, há 15 anos, eles querem retornar. Então a gente precisa identificar isso, primeiro pensar nas pessoas, tanto nos colaboradores quanto nas pessoas de consumo. Então acho que isso é uma dica importante. E buscar em outros mercados, buscar aquelas pessoas que realmente têm vontade de trabalhar. Acho que não adianta só ter a experiência e não ter a vontade. Acho que a parte da vontade e da dedicação é mais importante. Então a gente trouxe essas pessoas que não tinham experiência nenhuma com restaurante e foi interessante porque as pessoas que a gente trouxe que eram estudantes, elas subiram no patamar muito rápido. Então, logicamente que a gente trouxe, mas algumas peças saíram daqui para Nova York, trabalhar em restaurante em Nova York, saíram daqui para navios, retornaram para a parte para a parte aérea, mas a gente tem muito orgulho porque a gente conta com o pessoal e diz, rapaz, olha, hoje eu já estou em outros centros e a gente conseguiu formar essas pessoas. Foi muito interessante. Vou te dar um exemplo de um funcionário nosso, que era vendedor de loja, e a gente foi para comprar alguns insumos, eu não sei nem se a gente tem tempo para contar essas histórias, mas a gente foi... Enquanto ele conta, eu vou comendo. A gente foi a gente identificou, a gente foi comprar um item numa loja, numa cidade em Recife, e aí a gente, conversando, o vendedor foi muito solícito, muito... Era um cara que realmente era um vendedor muito interessante. E eu identifiquei umas tatuagens de drink nele. E eu perguntei, né? Questionei, rapaz, você gosta de drink? Aí ele disse, adoro drink. Eu não trabalho em drink porque eu não tenho oportunidade, mas eu tenho um portal, eu tenho alguma coisa, mas eu nunca trabalhei especificamente com drink. E essa pessoa, no outro dia, eu pedi para vir para cá fazer uma entrevista, ele foi contratado e hoje ele trabalha com consultorias e está trabalhando com a parte e conseguiu evoluir muito rápido nisso. Então, eu acho que saber identificar e conversar com as pessoas, eu acho que o prazer de estar e a vontade de estar, eu acho que é muito mais importante. Logicamente que a experiência conta, mas de início a vontade e a vontade de aprender e a vontade de empreender, eu acho que isso é essencial. Você acredita que o segredo do sucesso do seu negócio é uma equipe com treinamento? Eu acho que o treinamento é bastante importante. Quando você agrega, principalmente para uma formatação inicial de uma equipe, o treinamento é muito importante, porque a partir do momento que a equipe ela está
ela sabe qual é o foco, ela sabe para onde seguir. Logicamente, se um sair ou outro sair, as pessoas que entram, ele entram naquele mesmo ritmo. Então, o treinamento constante, o aperfeiçoamento desse pessoal, isso faz com que talvez você tenha um percentual de acerto e uma coisa muito mais duradoura. Porque você vai tendo rotatividade, é lógico que vai tendo rotatividade, mas as pessoas que entram, eles entram naquele ritmo que você se propôs a fazer no início. Então, eu acho que o treinamento e o aperfeiçoamento é muito importante, junto com essa vontade. Eu acho que talvez seja o sucesso, talvez ande muito por aí, né? Que é o treinamento e a vontade. Eu acho que isso é essencial. João, isso não foi um podcast. Isso aqui foi uma aula de empreendedorismo. Eu nunca fiz isso, mas você deixa a gente muito à vontade. Meu podcast é uma conversa. É só para tentar ajudar o povo de casa a empreender com sucesso, menino. Mas isso é uma coisa que a gente vai e você deixa a gente muito à vontade. Isso é muito bacana. Mas, João, a gente está chegando ao fim do nosso podcast e eu quero agradecer, em especial agora, a toda a equipe do Café do Milhão. Denise, da empresa Imaginab, que organiza todo o material gráfico. Um abraço para você. Carlos Noronha, fotografias e imagens, que está aqui por trás de bastidores, está sempre apoiando a gente. E hoje tem um agradecimento especial, minha gente. Hoje a gente tem a equipe do NUI, que organizou uma comida pra gente, trouxe um vinho bacana. Então eu vou dar um arroba aí para o NUI, para toda a equipe deles também. Depois você tem que passar o Instagram do pessoal. Se puder, já passa o Instagram aí para o pessoal de casa, tá aí seguindo vocês. Pode olhar lá e então a gente tem o NUI, é o NUI_360. A gente tem à frente hoje o chefe Eduardo, que é Eduardo Mendes. Chefe Eduardo Mendes, minha esposa, que é Manuela. Eu acho que ela é essencial para o projeto. Assim, a gente tem se esforçado muito. Ela, acho que é um exemplo, talvez muito mais do que eu, de empreendedorismo. Saiu do ramo totalmente diferente, que é o ramo da medicina, e foi quem toca o barco junto com a gente, e esses são os Instagrams. Agradecer a você pelo convite. A casa tá sempre de portas abertas, sempre que você precisar. E, enfim, no que precisar, a gente tá junto aí nesse caminho aí. A gente que lhe agradece ter essa oportunidade do seu case de sucesso, poder ajudar as pessoas que estão iniciando o empreendedorismo. Isso é muito bom. E, gente, olha, ele teve uma disponibilidade muito bacana de nos ajudar. Então, vocês não só assistam, como vocês também encaminhem esse material para todo mundo. As pessoas precisam entender um pouquinho da vida do empreendedor que se tornou empresário. E você também pode chegar a esse case de sucesso. João, olha lá para a câmera e deixa agora um recadinho para quem está iniciando a vida do empreendedor. Primeiro, parabéns. Eu falei tudo, mas parabéns pela iniciativa. Eu acho que o sucesso do empreendedor parte de pessoas que têm essas iniciativas como você. Então, parabéns. O case do empreendedor, como eu te falei, é você acreditar na vontade de empreender, você observar as oportunidades e, enfim, trabalhar com pessoas e com as necessidades das pessoas. Eu acho que isso talvez sejam as características principais, né, que é a observação, o estudo, e você investir nas pessoas e nas experiências que a gente pode levar para essas pessoas. Eu acho que, logicamente, depois disso vem a questão do empreendedor, do lucro, do quanto ele pode lidar, enfim. Mas eu acho que é importante o estudo e a questão da vontade. Eu acho que investir nas pessoas, eu acho que para mim talvez seja o principal.
João, muito obrigado por tudo. Muito Foi um obrigado, prazer ter você muito aqui. obrigado. Gente, eu aproveito agora para agradecer a você de casa também. E não esquece de quê? De adicionar o nosso sininho e também encaminhar para o pessoal, para você estar sempre recebendo essas informações maravilhosas. Beijo para vocês e até o próximo podcast. Obrigado.